João, será que eu devo apresentar o meu pacote, os meus serviços de design, com o valor cheio ou com o valor parcelado? É isso que eu pretendo responder nesse vídeo. Então, eu sei que é uma coisa muito específica, mas eu vejo que é uma dúvida assim muito frequente dentro das calls que eu faço de vendas, dentro das mentorias, dentro das consultorias que eu entrego. E como esse canal é um canal de vendas para designers, a gente só fala disso aqui nesse canal, eu acho que é muito inteligente ter um vídeo sobre isso, que eu possa recomendar sempre que eu precisar e talvez você que está assistindo esse vídeo, você venda pacotes e justamente por causa disso você tem essa dúvida. Ou será que eu apresento o valor cheio ou o valor parcelado? E aí, para fins de exemplo, eu vou pensar numa oferta aqui, que é uma oferta de R$ 6.000, onde você pode fazer de algumas maneiras. Deixa eu pegar uma caneta aqui, porque para quem não sabe, né, eu era o cara do Notion, agora eu sou o cara da anotação no papel, né? Bem que isso aqui não significa nada, né? Mas tudo bem. Então, a gente vai montar uma oferta aqui de R$ 6.000, tá? Pra gente exemplificar. Então, o pacote que você vende é um pacote de R$ 6.000, onde você entrega, onde você faz as entregas para o cliente ao longo de 3 meses, tá? Então, esse é um tempo considerável, um valor legal, uma oferta que a gente costuma trabalhar assim como base dentro da mentoria Ordem. Mentoria Ordem a gente ensina uma metodologia de venda consultiva para designers, onde a gente trabalha com tickets um pouco maiores, né, do que a média do mercado. Então, o pessoal que está na mentoria, cara, o low ticket é tipo 5, 6 mil, entendeu? Então, a gente tem ofertas de 20, 30, 40, 50, 60, 90 mil reais, 100 mil reais sendo feitas pelos nossos mentorados. Então, assim, pegar o ticket de 6 mil é uma base muito boa. E é um valor interessante que para a maior parte das pessoas resolveria muita coisa. Então, a gente pensa então nesse ticket de 6 mil reais. Tá? Eu vou tirar ele da bunda, não vou justificar por que é 6 mil, é só para a gente ter um exemplo aqui para o vídeo. Nesses 3 meses. Primeira coisa que a gente vai definir, então, é o preço. Tá? Definimos o preço de 6 mil. Segunda coisa que a gente vai definir é quanto tempo leva para fazer as entregas. Definiu aqui 3 meses. E a partir disso, a gente vai desenhar o que a gente chama de vias de negociação. Então, caminhos para a gente apresentar para o nosso cliente quando a gente está negociando. Então, se você está fazendo esse exercício junto comigo, você pode escolher o preço que você está cobrando aí pelo seu serviço, né? Colocar aí o preço. Colocar quanto tempo leva para entregar em meses ou semanas, beleza? E aí, a partir disso, você vai seguindo o raciocínio que eu vou te falando para você entender bem como que você vai montar as vias de negociação e resolver de vez esse problema de apresentar o preço para os seus clientes. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é desenhar o preço no valor à vista. A maior parte das pessoas desenha à vista sem desconto. Mas é legal você dar um desconto de 5 a 10%, e aí você coloca isso dentro da sua margem, né, da margem que você quer ter, porque você incentiva o cliente a pagar nessa via de negociação, que ajuda muito as empresas. Né? Ajuda muito quando o cara vai lá e faz um Pix de 6 mil de uma vez. Ele não fica parcelando, não fica, né, em boletos, essas coisas. Né? Então, você diminui o risco, melhora o fluxo de caixa. Cara, é melhor para todo mundo, assim. Para o cliente é meio difícil, muita gente não tem dinheiro no Pix, mas você dá esse incentivo do desconto para você facilitar, então, que o cliente tome essa decisão, beleza? Então, assim, a gente pode dar um desconto aqui de 10%. 10% de 6 mil é R$ 600. R$ 600 menos 6 mil é um valor de 5.400 no pagamento à vista, tá? Então, você vai colocar assim na sua proposta, à vista por 5.400. E embaixo você vai colocar o seguinte, ou 10 vezes, ou 12 vezes, de R$ 600, certo? Na verdade não, porque aí vai dar... vai dar R$ 600, né? 10 vezes de R$ 600. Aí aqui é sem juros, tá? Mas você pode colocar juros também, fazer 10 vezes de R$ 650. E aí seu valor, o seu preço, ele vai para 6.500 no crédito. E aí você põe dentro desse número, você tem que ver as formas de pagamento que você aceita, né? Você tem que ver a taxa da maquininha do cartão, né? A taxa da transação e também a taxa da antecipação, se você vai antecipar esse valor. O cliente paga parcelado 6 mil, né, em 10 vezes, em vez de você receber R$ 600 por mês, você já recebe de uma vez os R$ 6.000, certo? Então, se você colocar as taxas em cima disso, você pode antecipar e aí o cara paga no cartão e você recebe um Pix direto com o valor inteiro, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito de fazer, porque você vai juntando um caixa muito robusto dentro da empresa fazendo isso.
Então você vai definir essas duas formas de pagamento principais. Essas são as duas vias que a gente chama de injeção de caixa. Injeção de caixa. Por que chama de injeção de caixa? Porque se o cara pagar no Pix à vista, você ganha R$ 5.400. E se ele pagar em 10 vezes no crédito, você ganha R$ 5.400. Você vai pagar ali, ele vai pagar 6 mil, tem taxa de antecipação, maquininha, você vai chegar em mais ou menos 5.400. Mais ou menos, tá? Tem que conferir os números aí certinho. Essas duas opções são as melhores opções que você vai ter para fazer esse fechamento, porque você vai pôr todo o dinheiro no seu bolso agora. E isso vai ser muito bom para você. Então, essas são as duas vias que tem que estar na sua proposta e as duas vias principais que você vai apresentar para o cliente no momento que você estiver falando com ele na reunião de vendas. Mas você pode ter outras vias de negociação. E são vias um pouco, digamos assim, piores para você, mas que é interessante você ter engatilhado para fechar projetos e você não fecha só pela grana. Então, você deixa dentro dessa mesma oferta algumas opções de pagamento que são prejudiciais para você, mas que vão fazer com que você feche mais clientes, você não perca vendas e que você consiga ter mais projetos no portfólio, mais clientes chegando. Enfim, se você não estiver desesperadamente precisando de dinheiro agora, você vai acumulando, você vai empilhando esses projetos com essas formas de pagamento, digamos assim, inferiores, piores. Então, por isso a gente chama, né, essas duas primeiras, Pix à vista e cartão de crédito, a gente chama opções de injeção de caixa, porque o caixa, né, da sua empresa, todo o dinheiro já entra e já infla o seu caixa. As opções de pagamento que eu vou falar a partir de agora são opções que a gente chama de opções de previsibilidade. Então, o que significa isso? Significa que a gente está fechando esses projetos não para ter dinheiro agora, mas para a gente ir acumulando e empilhando esses valores ao longo dos próximos meses. Por isso que é importante você saber quanto tempo leva para você entregar esse projeto, para você não criar um descompasso entre entrega e pagamento. É sempre importante deixar os dois alinhados, tá? Ou você recebe tudo antes, ou você recebe conforme você vai entregando, beleza? Nunca depois. Ah, te entrego primeiro, você me paga depois. Isso não existe, tá? Então, as opções de previsibilidade são aquelas opções em que você vai oferecer parcelamentos. Então, esses 6 mil em 3 meses, você pode oferecer a primeira opção de previsibilidade, que é muito boa, é duas vezes de 3 mil reais. O valor total é 6 mil e você está cobrando duas vezes 3 mil. Como que você faz isso da forma certa? Você não coloca 50% no início e 50% na entrega. Isso não se faz de jeito nenhum, beleza? Eu vou repetir, isso não se faz. Você não pode associar o quanto você recebe à velocidade da entrega. Isso não pode ser feito. Então, se você vai parcelar em duas vezes para o cliente, no boleto, né, ou no Pix, mesma coisa, você vai parcelar em duas vezes, você não pode fazer, me faz metade agora e metade quando eu te entregar. Porque esse filho da puta desse cliente, ele vai deixar de te responder, ele vai atrasar a reunião, ele vai pedir mudança. Para quê? Para postergar essa segunda parcela. Então você não se faz isso, você coloca a data. Primeira parcela de 3 mil reais agora, enquanto a gente está em reunião na entrada, mais 3 mil reais daqui a 30 dias. Estou gravando isso no dia 6 de outubro, então você vai me fazer um Pix de 3 mil hoje e 3 mil no dia 6 do mês que vem. Perfeito? É assim que se faz. Essa opção a gente chama de previsibilidade. Por quê? Porque você sabe que esse mês você vai ganhar 3 mil e no mês que vem você vai ganhar 3 mil. Então a sua meta do mês que vem, ela já pode ter 3 mil a menos porque você já fez uma venda que vai compensar no mês que vem. Essa é a primeira opção. A segunda opção de previsibilidade é uma opção que a gente parcela em mais vezes no boleto. Pode fazer nessa oferta, eu não faria mais de 3 vezes, porque a duração do projeto é um projeto de 3 meses. Então, se você fizer 4 vezes, o cliente vai estar te pagando depois de você já ter feito todas as entregas. E ele pode simplesmente não te pagar. Então, você faz 3 vezes de 2 mil reais. Tá? E aqui eu não estou colocando juros, mas você pode colocar sim um juros aqui, porque você está parcelando no boleto. Pode colocar, por exemplo, 3 vezes de 2.500. E aí o seu valor total iria para 7 mil. Melhor, 7.500. Você já está ganhando um valor a mais porque você está parcelando no boleto e tomando esse risco. Certo? Esse é o máximo que eu faria no boleto. 2 vezes de 3 mil ou 3 vezes de 2 mil.
João, você faria 4 vezes? Não faria. Não faria porque aí é muito zoado, tá? E aí você vai apresentar essas opções para ele. Beleza. Tem outras opções que você pode desenhar também. Por exemplo, você me faz uma entrada de R$ 1.000 no Pix agora, mais 2 vezes de 2.500, por exemplo. Você já deixa planejado e desenhado essas opções. Ou você me faz uma entrada de 2.000 no Pix agora, mais, sei lá, 1.500, mais, aqui dá 3,5, mais 2.500. Pode também mudar os números. De repente o cliente vai fazer um lançamento, ou ele tem algum recebimento para fazer, você não precisa fazer 2.000, 2.000, 2.000. Você pode fazer 2.000, 1.500, 2.500, não tem problema. Tá? Você já deixa isso planejado. Qual que é a estratégia aqui? Tá? A estratégia não é você chegar e falar para o cara, é 3 vezes de 2.000. Isso não se faz, porque você quer que ele pague à vista. É mais seguro para você, inflar mais o seu caixa, é melhor para todo mundo. Tá? Sempre, 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 quando você estiver negociando, você vai apresentar o seu pitch. Quando você chegar no final do seu pitch, você vai falar o seguinte: fulano, essas entregas toda essa metodologia que eu te apresentei, a gente oferece ela no valor de R$ 6.000, entregue ao longo de 3 meses. E aí você vai fazer a prática mais, assim, foda das vendas. E é uma coisa chamada silêncio. Você vai calar a boca, você vai ficar quieto. Você vai falar assim: fulano, o meu projeto, esse projeto que a gente está conversando aqui, fica no valor de 6.000 a ser entregue ao longo de 3 meses. Tá? Em inglês se diz shut the fuck up, é cala a boca. Tá? Então, você chegou nesse ponto, shut the fuck up, você fica quieto. Tá? E aí o cliente ele vai perguntar para você o seguinte, geralmente é isso que acontece. Tá? O cliente vai ver que a bola tá no campo dele agora. Ele vai falar assim, tá, talvez seja um pouco alto que eu tinha pensado, não sei o quê, talvez ele levante alguma objeção aqui. O que você vai fazer? Você vai sempre responder as objeções e ficar nessa via que você apresentou para ele. Até o ponto que ele vai perguntar para você assim, tá, quais formas de pagamento você aceita? Como que eu poderia fazer esse pagamento? Aí você fala para ele assim, olha, a gente pode fazer no Pix à vista. É a opção, inclusive, que a maior parte dos meus clientes escolhe. Você coloca essa para ele já, assim, se você escolher outra coisa, você já vai ser o diferente. Né? A maior parte das pessoas escolhe no Pix à vista. E aí você fica quieto. Tá? Silêncio. E aí o cliente vai dizer, cara, no Pix à vista, para mim agora não dá, eu não disponho de todo esse valor no Pix à vista. Tem alguma outra forma da gente fazer? Fala para ele assim, tem uma segunda opção, a gente pode fazer no crédito. No crédito, a gente consegue fazer em até 10 vezes de R$ 600. Aí eu consigo fazer sem juros para você. Essa é uma opção que faz mais sentido? Você fica quieto, fica em silêncio, deixa o cara falar. Pô, essa opção faz mais sentido. Só que tem um problema, João. Eu não tenho R$ 6.000 no crédito agora, de limite, disponível para fazer essa compra. Eu tenho só 5.000. Aí você fala assim, beleza. O que você vai fazer nesse cenário que eu tô te dando? Você encontrou que o cara tem 5.000 no crédito, no limite, e o preço é 6.000. O que você vai fazer? Você não vai abrir para ele as opções extras que a gente desenhou. A opção de 2 vezes de 3.000, ou 3 vezes de 2.000, ou uma entrada de 1.000 no Pix, mais 2 vezes de 2.500. Você não vai abrir isso para ele. Isso você deixa guardado na gaveta. Você vai falar para ele assim, então. Fulano, vamos fazer então esses 5.000 no crédito. E os outros 1.000 você pretende fazer como? E aí deixa o cara falar. Posso te fazer os 1.000 hoje no Pix e passar 5.000 no crédito no dia 5? Vamos supor que você está conversando com ele no dia 30 ou no dia 2, 3. Beleza. Se tiver tudo bem por você, você fecha. Recebe os R$ 1.000 como entrada, passa os 5.000 no crédito, você vai receber os 6.000 certinho e pronto. Você fechou na primeira via de negociação. Você acabou de gerar o quê? Injeção de caixa no seu negócio. Agora, vamos supor que o cara chegou nessa opção e falou assim, cara, não tenho 6.000 no crédito. Quanto você tem no crédito? Cara, eu tenho 2.000 no crédito. Beleza. Vamos fazer então 2.000 no crédito esse mês. E aí no mês seguinte você... Não, peraí. 3 vezes de 2.000, né? Você faz, então, 2.000 no crédito
esse mês como entrada e aí te deixa 2.000 pro mês que vem, 2.000 pro próximo mês. Então, você já cortou as primeiras vias, porque o cara disse que não é possível fazer, você já foi para a terceira. Essa via é muito ruim para você. Ela faz com que você perca vantagem. Então, qual que é a sacada da via de negociação? A sacada da via de negociação é você ter opções planejadas que você quer aceitar pelo seu serviço, mas você não deixar elas todas disponíveis ao mesmo tempo para o cliente, porque tem algumas que são mais vantajosas para você e outras que são mais vantajosas para o seu cliente. E a venda ela é um processo de ganhar vantagem para você, para sua empresa, certo? Você tem que pensar na sua família, no que você está construindo, no seu negócio. E o cliente não é uma criança, se ele não puder comprar, ele não vai comprar, certo? Então, assim, a gente tem que ser, né, inteligente e, enfim, a gente tem que seguir as coisas dessa maneira. E você tem que sempre abrir as vias de negociação pensando, tá, na vantagem que você está ganhando. Quando você for abrir a via de negociação, você tem que mostrar que você está cedendo para o cliente. Então, sempre que eu vou vender, eu faço isso. Eu falo assim, olha, cara, essa via de negociação é uma merda para mim. Eu sempre falo isso, é uma merda para mim. Isso aqui para mim não vale a pena. E aí eu deixo o cliente falar. Pô, se não vale a pena para você, cara, então sinto muito, acho que a gente não vai conseguir fechar. Fulano, não vale nada a pena para mim essa opção. Mas eu já bati a minha meta comercial esse mês. Se você tiver comprometido realmente com esse programa, se você tiver realmente querendo estruturar o teu comercial, se você for realmente seguir os direcionamentos que eu estou te passando, eu aceito essa via de negociação. Você me faz o pagamento para a gente poder começar. A gente marca o onboarding e inicia amanhã. Você me faz o pagamento hoje, a gente marca o onboarding para amanhã. O que você me diz? Aí, geralmente, o cara fecha. Por quê? Porque ele tá vendo que eu tô cedendo para ele uma oportunidade, eu tô cedendo para ele uma opção que eu não costumo ceder. E é verdade, eu não costumo ceder mesmo. Eu fico nas minhas vias de negociação principais e eu praticamente sempre fecho nelas. Se eu não consigo fechar nessas vias de negociação principais e eu tô diante de alguém, realmente eu vejo que está comprometido, que cumpre o meu ICP, que é uma pessoa de confiança, que, né, tem valores parecidos com os meus, me vê como uma autoridade, eu acredito que vai ter bons resultados e tudo isso, eu abro essas exceções para ela. Então a negociação ela é sempre uma busca por vantagem, certo? Então, quando você estiver apresentando o valor dos seus pacotes, coloca sempre o valor que a gente coloca via de injeção de caixa. Tá? Sempre Pix à vista com desconto e cartão de crédito. O máximo de vezes sem juros que você conseguir colocar, porque aí já fica fácil. E aí você deixa escondido essa carta na manga, que são as vias de previsibilidade. Apresenta sempre uma de cada vez e conforme você for abrindo essas vias de negociação, você vai conversando com o seu cliente e mostrando para ele que você está fazendo algumas concessões e essas concessões você faz em troca de vantagem na negociação. Você cria pressão, você cria escassez e aí você vai guiando o cliente para esse fechamento. Beleza? Eu espero ter respondido a questão da melhor forma possível. Acho que ficou um vídeo um pouco longo, né? Mas, enfim, eu quis realmente explicar da melhor forma que eu puder aqui. Agora, se você quer que eu desenhe suas vias de negociação, que a gente revise o seu preço, se você quer montar o seu pitch junto com a gente, a sua oferta, se você quer aprender a prospectar, a vender design como um profissional, se você quer montar uma estrutura comercial dentro do seu estúdio, preenche o formulário que está aqui na descrição do vídeo, que a gente vai ensinar você a vender. Vai montar o processo comercial do teu estúdio por você. Vamos montar a sua oferta, o seu posicionamento, revisar o seu Instagram, te ajudar a mandar mensagem. Enfim, e principalmente te ajudar a montar preços, pacotes, oferta e todas essas coisas que você ouviu aqui nesse vídeo, beleza? Então, se você tem dificuldade nessa parte, se você precisa de ajuda, preencha aí o formulário e o meu time vai entrar em contato com você, a gente vai conversar e a partir daí a gente vai te orientando, beleza? No mais, assista os outros vídeos do meu canal, se você está me conhecendo agora, deixa o seu like, se inscreve aí e a gente se vê no próximo vídeo. Preenche o form que está aqui embaixo.